Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gritcast, podcast onde a gente vai conhecer histórias de pessoas empreendedoras e coordenadores, gestores aqui ligados à tecnologia e inovação. É isso aí, pessoal. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial. Estamos muito felizes de estar recebendo ele. Ele que é ultramaratonista, não apenas maratonista, ultramaratonista, coordenador do Midtech, que foi eleito uma das 5 melhores incubadoras do mundo. E hoje que também é mentor de várias empresas e com uma pessoa que a gente tem o prazer de sempre estar aprendendo bastante. Diego Barbosa. Prazer estar com você aqui hoje, cara. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É uma honra contribuir, bater esse papo, vai ser bacana. Coisa boa. Diegão, hoje é a primeira vez que você grava um conteúdo semelhante, um podcast? Não é a primeira vez, eu já tive essa experiência. Tenho um contato muito próximo com algumas instituições que gravam conteúdos voltados à educação, né? Justamente vocês até conhecem um pouco do meu histórico, né? Uhum. E então eu tenho essa ligação com a educação e hoje eu participo ali de algumas atividades voltadas à gravação de conteúdo. Ah, que legal demais, coisa boa. É bom que, assim, a gente sempre gosta de trazer isso aqui na fala, né? Que a gente traz as pessoas para esse podcast com o intuito justamente de aprender as coisas que muitas vezes ninguém consegue aprender em nenhum lugar que não seja com a pessoa que viveu o que viveu, né? Então, cada história tem uma série de aprendizados que a gente pode tirar e hoje a gente está aqui super feliz de aprender contigo. Cara, para a gente começar, a gente sempre gosta de escutar lá do início, né? Então, pegar já assim mesmo de onde que começou tudo. E eu queria te perguntar qual que foi o teu primeiro contato com inovação, com tecnologia. De onde que veio o teu interesse ali de começar a se guiar por essa área? Perfeito. A minha jornada com a área de inovação, ela começa na minha graduação. Isso não era um desejo lá no passado, ensino médio, né? Acho que isso veio com o tempo. E dentro da minha graduação, eu tive a oportunidade de conduzir alguns eventos de grande porte, né, voltados ao meio acadêmico, né? Eu sou engenheiro de materiais de formação e logo no início, no meu primeiro ano de graduação, eu entrei, né, para a organização de semana acadêmica, essas coisas, né? E ali eu já tive uma oportunidade muito bacana porque no ano seguinte, né, no meu segundo ano de graduação, estava previsto no calendário a vinda de um dos maiores congressos de engenharia de materiais para Florianópolis, né, na Federal, ali na UFSC. E aí, né, no meu primeiro ano, eu já estava sabendo, né, que ia ser, eles estavam recrutando pessoas para poder participar da comissão organizadora, né, como voluntário. E naquele momento, né, eu me candidatei, sempre gostei de estar envolvido, né, em todas as iniciativas de qualquer cunho, né, eu estava sempre envolvido. E foi que, por ser um evento de grande porte, né, era um evento que a gente contava ali com quase 1.000 pessoas, né, espectadores e tudo mais, né? Foi um evento que exigia muito da organização. A comissão ali precisava de uma organização muito intensa. E ao longo da jornada, quem é voluntário vai saindo, vai tendo outros interesses, outras demandas e até, assim, prioridades na vida. E tá tudo bem, né? Eu acho que o objetivo não é julgar as pessoas. E eu fui ganhando espaço por ter um background também já de envolvimento com eventos. Eu, né, na minha adolescência, né, início da vida adulta, trabalhei com organizações de eventos e tudo mais. Comecei a me portar mais como uma liderança ali dentro dessa organização. Foi que no final eu fui o líder, né, o presidente da comissão organizadora ali, faltando quase 2 meses para o evento acontecer, eu já estava assumindo a liderança geral, né, da organização. E nesse evento, pauta, mesmo que ainda o congresso seja muito técnico em engenharia, a gente tinha uma pauta muito forte de inovação. E ali eu despertei o meu interesse, porque eu, como líder da organização, eu precisei estudar todos os conteúdos para ver se aquilo tinha público e tudo mais, né? Uma questão organizacional. E ali eu falei assim, poxa, isso aqui é legal, né? Isso aqui eu gostei, né? E foi que eu saí, né, dessa organização, né, quando finalizou o evento e tudo mais, e eu montei um grupo de trabalho para trabalhar exatamente os desafios que eu enfrentei dentro da organização e muito a inovação, né? Eu meio com aquela mentalidade assim, olha, eu passei tantos desafios, tantos perrengues, né, vamos colocar assim, que eu não quero que outras pessoas passem isso.
Então eu criei, né, naquele momento, um projeto chamado First Step, que era para ajudar quem queria dar o primeiro passo. Que E massa. ali virou uma bola de neve, uma sucessão de eventos que culminavam, né, em alguma coisa. Essa comissão, né, que eu formei ali com alguns amigos e tudo mais, logo em seguida virou uma ONG, chamada ONG First Step. Né? Legal. E essa ONG ajudava todo mundo que queria dar o seu primeiro passo e não sabia por onde começar e não tinha recursos. Então, aí abriu a porteira, né? Sim. Foi. Cara, esse primeiro passo da ONG, no caso, era para qualquer carreira, de qualquer setor, ou era relacionado a alguma área específica? Aí começa o meu primeiro erro como empreendedor, né? A gente quer abraçar o mundo, quer entregar a solução para todo mundo, né? Não tem o foco, né? E a gente quer... quando a gente é jovem, a gente acha que é super-herói, né? E nada vai nos derrubar, e enfim, né? Então, começa aí os grandes desafios também que a gente enfrenta na vida empreendedora. E foi que, naquele momento, a gente não tinha filtro. Então, vinha, como aconteceu, de vir uma padaria e pedir ajuda. Ó, tô abrindo uma padaria aqui com a minha mãe, porque minha mãe faz pães caseiro muito bom, eu quero vender isso, como é que eu vou estruturar? E, paralelo a isso, eu tinha que ajudar um cara que estava cursando engenharia de automação e queria montar algo na área de robótica, né? E aí? Caramba. Coisa muito Caraca, mas, diferente. cara, que interessante que naquele momento já era como se fosse um processo de incubação de, tipo, pequenas empresas. Que massa, cara, que você já... Ali, nesse momento da minha vida, eu não entendia os termos, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu acho que as coisas foram acontecendo... E eu não fui tomando noção do que era que eu estava fazendo, né? Eu chamava muito mais aquilo como um processo de consultoria do que um processo de incubação em si. Mas outra coisa que é um fator relevante nessa jornada é que todos esses aprendizados, eles não se concentravam no nosso conhecimento como indivíduos. Então, não era eu quem dava todos os treinamentos, né? A gente facilitava através de alguém que tivesse esse conhecimento, né? E aí, eu trago esse fator que é relevante, né? O posicionamento generalista que é necessário a gente ter. Eu, ali... tinha que conhecer um pouquinho de cada coisa para poder entender, né, aprender, me aprofundar um pouco, mas eu tenho que saber a barreira, o limite onde eu posso contribuir e chamar alguém mais especialista. Então, a gente começou a fazer um volume de eventos que tinha conteúdos mais aprofundados para que as pessoas pudessem ter a profundidade necessária, né? Que massa. Isso era em que cidade? Tudo aqui em Florianópolis. Aqui em Floripa. Legal. Tudo aqui em Florianópolis. Eu tô falando do ano de 2013, 2014. Boa, né? Já boa, 10 mais anos atrás aí. É isso aí. Legal, cara. E como que era a vivência numa ONG? Muito desafiadora, né? Porque, primeiro, como é que jovens, um grupo de crianças no mundo do negócio, né, digamos assim, né? Porque, independente da idade, quando você começa um negócio, você é um bebê, você é imaturo em diversas coisas, né? E naquele momento, a gente entendeu que era todo mundo voluntário. E esse aí foi o primeiro erro. Ou, quer dizer, o segundo erro, talvez, né? O outro erro é de achar que todo mundo ali tinha que ter uma área de conhecimento básica, e não é assim. A gente precisava de pessoas que tivessem talvez mais contato, né? Ou que tivessem a proatividade de correr atrás e não ter o conhecimento básico. Esse foi um outro desafio, né? Como que você vê essa distinção do habilidade versus atitude? Também em outros cenários, né? Eu entendo que ali você estava falando de um momento mais inicial na carreira, mas eu imagino que a gente vê isso em qualquer área, ao longo de qualquer setor, qualquer nicho, essa diferença, né? Sim. A gente tem que entender quem nós somos. Acho que esse é um bom parâmetro, né? Por mais que você estude, que você faça milhões de coisas, se aprofunde e tudo mais, você não vai ser dono de toda a razão e você não vai dar conta de todo o processo, né? É importante ter ciência dos limites. E quanto mais especialista você for, né, maior a bagagem e a confiança que você talvez transmita para alguém, né? E tá tudo certo você não saber de tudo,
né? E o mais assim, emblemático nessa trajetória, e que eu assim, deixo como insight até para outros empreendedores, é estudar, aprender, explorar outros caminhos é muito importante para que você faça novas conexões. Mas não queira ter todas as respostas para si ou ter a razão de tudo, sabe? Eu sou muito defensor do perfil T, né, das pessoas, de ter uma abrangência, né, um conhecimento superficial em muitas coisas, mas ter ali o seu foco, o seu nicho. Claro que esse perfil não cabe em todas as profissões, em todos os locais, e aqui a gente não vai discutir, eu acho que essa habilidade, mas entender e dar espaço a novos conhecimentos é importante, mas também se especializar em algo também tem o seu valor, né? Não há nada certo ou errado, apenas um ponto de vista que eu acho interessante. Uhum. Muito massa. E eu ia te perguntar também, Diego, assim, puxando ali, a gente tá passando pelo momento onde você veio, criou a ONG. Qual que foi o próximo passo? Que você estava fazendo o primeiro passo, né? Qual que foi o segundo passo, o terceiro? O segundo passo foi fechar a ONG. O segundo passo foi fechar a ONG porque a gente entendeu que naquele momento das nossas carreiras, né? Todos muito estudantes, todos muitos esforçados naquilo e querendo crescer e aprender, participar de uma ONG era mais interessante do que ser responsável pela ONG, né? E o modelo de negócio de uma ONG, ele não difere de um modelo de negócio tradicional, ele tem regras. É nesse aspecto que eu quero dizer, né? Então, da mesma forma que um modelo de negócio tradicional, ele tem um viés que você tem regras e metas e tudo mais, uma ONG também, né? Os objetivos talvez sejam diferentes, né? Mas as regras, elas acabam sendo exigentes, né? Na mesma proporção. E ali a gente entendeu, né? Isso não é uma decisão minha, do Diego, mas do grupo que fomentou e construiu isso. Que a nossa jornada como formadores de uma ONG, que ajudava e que tinha um propósito muito bonito, né? Ela tinha que se encerrar ou passado o bastão para frente. Que naquele momento faria sentido a gente passar o bastão se a gente tivesse construído uma gestão do conhecimento que fosse possível, né? Mas, poxa, a gente era graduando, né? Nós todos ali, estudantes, com interesses e necessidades diferentes, né? Alguns com as condições financeiras melhores do que outros, e aí a gente gera ali necessidades diferentes, pontos de vista diferentes, esforços diferentes. E a gente precisa lidar com isso, né? E aí, quando um se esforça, ninguém tá ganhando nada financeiramente. Aí, quando todos se esforçam de maneira desigual, acaba gerando alguns atritos, né? Nós não tivemos nenhuma briga, né? Nenhum descontentamento, porque a gente entendeu que a jornada precisava se encerrar antes de que aquilo acontecesse. Tô dizendo que abrir uma ONG errado? Jamais, jamais. Hoje eu tenho vontade de novamente ter uma ONG, mas agora com um conhecimento muito maior de como fazer, né? Na época a gente criou um estatuto onde ninguém podia receber salário. E não é porque é uma ONG que você não possa receber salário. Você pode trabalhar na sua ONG, né? O não ter fins lucrativos é diferente de não, né, retornar, ter um retorno em relação àquilo, né? Boa, legal. Cara, inclusive, eu e o Rafa, a gente também teve a oportunidade de participar, né, de processos extracurriculares durante a graduação. Eu e o Rafa, tu participou de uma diferente da minha, né, mas os dois participamos de EJ, né, por exemplo, que, querendo ou não, o movimento Empresa Júnior cria uma geração aí de pessoas que são empreendedores, esforçados, né, e eles tinham uma coisa que eu achei, assim, desde o início foi uma das coisas que mais me chocou, que foi esse ponto que você trouxe da gestão do conhecimento. Eu ficava em choque como que 10 anos atrás teve uma galera que fez parte da Empresa Júnior e passou ali durante aqueles 10 anos, várias vezes, todo ano muda 100% da empresa e continua mantendo a cultura, né? E isso é muito, muito interessante, né? Obviamente, de uma gestão para outra muda muito. Tem mudanças, né? Mas existem ainda elementos-chave ali, né, que se permanecem. Eu sempre achei isso muito legal. Para mim isso é cultura, tá?
E aí vou fazer uso dos jargões, né? A cultura, come a estratégia no café da manhã, né? Aquela coisa tudo, né? É isso, né? Hoje, quando vou pegar o exemplo, né, do movimento Empresa Júnior, né? Quando você olha, existe uma cultura, existe uma vivência, né? E que, mesmo que mude as pessoas interno, como o movimento ele é tão intenso que as outras empresas júnior não deixam você perder a tua cultura, né? Tem parâmetros que é geral para todas elas, né? Então, acho que a cultura é essencial. Tanto que, né, uma das coisas que eu me aprofundei na minha carreira foi justamente entender sobre cultura organizacional, né? E eu acho que, muito grato às oportunidades que eu tive de poder me intensificar e melhorar as minhas habilidades. Tá aí talvez um pilar que eu me aprofundei bastante, justamente porque eu sei que o reflexo disso é muito intenso. E quando a gente abdica de algum pilar da cultura, a gente diminui a nossa liderança, a gente diminui a comunicação, a gente perde o poder da estratégia, né? Os recursos, né? Aí vira uma bola de neve também de pontos falhos, né? Então a gente precisa cadenciar todos isso. Você considera que tem uma cultura correta para uma startup ter? Não. Existem parâmetros que vocês precisam ser analisados, né? Então, o primeiro parâmetro é que a cultura de qualquer empresa, independente de uma startup ou não, ela tem que ser muito consistente e concisa, talvez coesa, né? Eu acho que seja um termo bom para ser utilizado, com a cultura dos donos. Legal. Tá? Vamos trazer um paralelo. Se o dono não tem os valores da própria empresa, ele não representa aquilo ali, né? E aí, quando a gente fala numa instituição grande, uma empresa ali com 500 mil, 5 mil colaboradores, isso se torna mais difícil de você ter todos os parâmetros culturais em todo mundo. Mas você tem que ter o maior percentual. Digamos que todos os colaboradores tenham pelo menos 90%, 95% de coerência e coesão com a cultura da empresa. Eu não estou me resumindo a só valores, tá? Sim, né? sim. Cultura organizacional é muito mais do que missão, visão e valores, né? Isso aí é só as diretrizes organizacionais, né? Cultura é muito mais do que isso. Agora, se os donos, os sócios, não estão 100% alinhados com a cultura, né? Então, assim, se você quer começar uma empresa, olhe para você, né? Vou trazer uma frase que é muito impactante para a minha carreira e que eu utilizo isso e vou fazer a referência, né, as devidas referências ao Marcelo Germano, né, CEO do EAG, Empresa Autogerenciável, um grande mentor, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele dentro do EAG e que ele falava, a empresa é reflexo do dono, né? Se você não domina a si mesmo, você não vai dominar uma equipe, você não vai dominar o teu cliente, você não vai dominar o mercado, né? Então, começa por aí. Olhe para você. Quais são as coisas inegociáveis, né, para a sua vida? E aí, quando olho para vocês dois como sócios, né? E aí, o que tem em ambos que é inegociável e que coexistem? Aí está o primeiro fator cultural que a gente tem que começar a olhar para dentro da empresa, né? Inclusive, é por isso que todo mundo fala, né, que toda sociedade é um casamento. E assim como o casamento, não tem como você ter uma sociedade com uma pessoa que tem culturas e valores diferentes dos seus. Acaba que é como se você tem duas pessoas, cada uma puxando para um lado, e aquilo ali, uma hora, fica assim, insustentável. Exato, né? A cultura da empresa, ela é uma via, né? As pessoas ali são os carros, o tráfego, né? Se cada um quiser andar numa direção, a empresa não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, precisa saber, né, direcionar. E as pessoas envolvidas, elas influenciam. E aí, já trazendo também um ponto de que se você não leva em consideração a cultura no momento de uma contratação, você contratou errado, aquela pessoa não tem os valores, não tem o mesmo propósito e tudo mais, aquela pessoa vai estar deslocada. Né? E aí, um deslocamento, né, esse de não se encaixar, né, é tão prejudicial para a empresa quanto para a pessoa. Para o indivíduo. Porque ela não se sente parte daquilo, ela não se sente pertencente, né? Cria um clima tóxico até para a pessoa.
E aí, quando vem a demissão, se torna um alívio para ambos os lados. Aham. Eu ouvi recente, né? Fiz uma visita numa fábrica de um amigo, né? E ele comentou comigo. A gente estava tendo aquele papo, vivências da pessoa que está ali no setor de liderança. E ele comentou, cara, eu vejo que a cultura se espalha através de 3 principais coisas. A primeira é você promover as pessoas corretas. Depois você demitir as pessoas que não estão alinhadas. Mas o principal é você conseguir, por meio das ações do dia a dia, disseminar a cultura com cada atitude que você tem. Nem sempre vai conseguir, né? Talvez você vai conseguir ali em 70% das vezes que você vai tentar fazer isso. Mas dia a dia é como se fosse um parafuso que você vai apertando, afrouxando, achando onde é que você consegue guiar aquelas pessoas por meio da sua atitude, né? Exato, né? A cultura, ela reflete em todos os pilares da tua empresa depois, né? Pensando num fluxo, né? Sendo os donos o centro, Aham. né? Como se fosse um alvo, né? O próximo círculo é a cultura organizacional, né? Você primeiro precisa se entender, se conhecer, conhecer os seus desejos, né? E não é os desejos da boca para fora, é os desejos, né, do coração ali, o que está realmente intrínseco, né? Eu posso chegar para vocês e falar assim, ó, meu desejo é ser o maior consultor de negócios do mundo, mas meu coração está falando, não, seu maior desejo é ser o maior professor de negócios do mundo, que são coisas totalmente diferentes, Aham. né? E se eu não tiver coerência, né, entre o que eu estou externalizando e o que eu estou sentindo, já vai ter um erro. Então, domine a você, entenda seus sentimentos, se aprofunda, né? Conheça a você mesmo, se permita não ser o que os outros querem que você seja. Isso é muito relevante, né? E aí, essa interação entre quem você é com o seu meio é o que vai se chamar cultura, né? E aí, da cultura, a forma com que você se comunica é a liderança. E da liderança, você tem o poder de conduzir para as metas e a estratégia. E das metas e estratégias, você tem os resultados que vão ser refletidos, na maioria das vezes, em finanças. Que é prosperar e tudo mais, né? Independente do modelo de negócio. Se é uma ONG ou se tem que ter finanças envolvidas, né? Aham. E aí você vai tracionar o seu negócio depois disso. Olha o fluxo. Se você imagina se no alvo, a primeira pecinha, que é você não está conseguindo dar conta, como é que você vai prosperar lá na frente? Muito bom, Diego. Cara, e inclusive um ponto que eu fiquei, assim, intrigado, né, na sua fala, é que você traz esse ponto de você se conhecer. E, cara, é um desafio constante você conseguir ter essa busca pela verdade consigo próprio, né? Isso não é algo... Para quem tá na busca, vamos dizer assim, né? Quem tá nesse caminhado sabe que não é algo tão simples quanto é dito, né? É muito fácil você dizer assim... poxa, eu sou uma pessoa que um dos meus valores é ser verdadeiro. Só que, cara, a busca pela verdade, ela é uma busca pela uma aventura, né? Você tá sempre se aventurando, tentando achar ela. Ser guiado por ela é interessante. Eu vou fazer um paralelo com o que você comentou no início, né? Eu sou um ultramaratonista. Cara, eu posso me preparar, posso treinar, posso estar focado, posso, né, tá ali 100%, mas se no dia da prova eu não estiver bem, ou eu não, sei lá, sofri uma intempérie que não estava no meu cronograma, né? Aham. A minha prova vai para o espaço, né? Então é sempre uma busca do conhecimento, né? Eu vou ainda trazer a corrida como um exemplo. Eu acho que isso tangibiliza muito para muitas pessoas. Eu corro já há uns bons anos, né? Fazendo umas contas aqui, desde 2008. Né? E, poxa, eu tenho uma experiência muito grande com provas, tá? Eu faço, né, desde 2009, que comecei a correr no final de 2008. Desde 2009 eu fazia, né, de 3 a 4 provas. Esse ano eu tenho 18 inscrições já feitas. Caramba, é muita coisa. Que meu treinador não escute nesse momento. Nem todas eu falei pra ele. Ele vai descobrindo ao longo do tempo. Né?
Mas, assim, é muita prova, são muito tempo fazendo provas e tudo mais, e conhecendo, e treinando, e me desafiando a coisas diferentes. Agora eu tô entrando no trail run. Então, eu tenho uma experiência do que é a corrida de rua, né? Mas toda essa experiência ainda não chegou no meu ápice, porque cada novo dia de treino é uma experiência nova. Eu nunca na minha vida tinha passado por uma lesão. Final do ano passado, Caramba. sofri uma lesão no pé. E aí, como é que é um treino de recuperação? Como é que é lidar com um treino onde você não pode correr na mesma velocidade que você está acostumado? Né? Que você não pode exceder o volume de quilômetros ali naquele treino, né? Então, é sempre um aprendizado, é sempre um aprofundamento. Eu vou contar, se vocês me permitirem, um caso específico. Pode contar, pode contar. Do que aconteceu o ano passado na Maratona do Rio de Janeiro. Eu e minha namorada, a gente foi pro Rio, né, participar dessa concorridíssima prova, que é uma competição para você conseguir se inscrever na prova. Fiquei horas na fila de espera ali para conseguir uma inscrição. E eu fui participar de 3 provas no Rio de Janeiro, né? Eu fiz o desafio lá. Então, eu e minha namorada, nós corremos 5 quilômetros na quinta-feira. Na sexta não tinha prova, no sábado tinha 21 e eu fui fazer os 42 no domingo. Ela fez as 2 e eu fiz 3 provas. Beleza, né? Os 5 quilômetros, show. A gente mais se inscreveu no 5, mais só para entrar no clima da prova, já gerar aquele friozinho na barriga, entender um pouquinho da estratégia, porque, pô, a maior prova do Brasil, né? Então a gente precisa entender como é que funciona, né? A logística toda. E no sábado a gente correu, saímos da prova, não estávamos tão bem, começamos a passar um pouco mal. Descobrimos que eu e ela estávamos com uma intoxicação alimentar. Passamos mal. Caramba. Mal. Beleza. Acordei pra maratona. Tem 42 quilômetros. Não estava legal. Acordei mais cedo do que eu tinha previsto, me programado, por conta, né, de saber me fazer uma leitura. Sim. E de forma muito irresponsável eu fui pra prova. Digo isso porque a lógica e o mais indicado cuida de si, não vai correr. Você não tá em condições. E não é uma corrida de 5 quilômetros, são 42 quilômetros que você vai se esforçar. Sim. Mas passa um filme na cabeça, putz, demorei tanto tempo para conseguir essa prova, agora que eu consegui a agenda para estar aqui e tudo mais, e, pô, não é um valor barato também, envolve uma viagem, porque não é só a inscrição, né? Sim, a viagem, hospedagem, deslocamento, toda essa logística, tudo, né, tem um custo muito elevado. Eu falei, não, eu vou, não vim até o Rio de Janeiro para poder desistir agora. 3 minutos antes da minha largada, meu estômago começou a conversar comigo. Caraca. Eu imagino o que ele começou a dizer. Meu amigo. E aí foi um terror, porque eu corri 42 quilômetros passando mal. A minha previsão, que era fazer em 3 horas e meia de prova, os 42 quilômetros, eu fiz em 4 horas e 50, porque na minha cabeça era assim, se eu começar a passar mal, eu paro naquele instante, mas daquele ponto onde eu parei, eu vou continuar correndo. Eu não vou caminhar 1 metro sequer. E assim eu fiz os 42 quilômetros. Sim. Cara, essa foi uma lição de vida pra mim, porque durante esses 42 quilômetros passou um filme gigantesco sobre a minha vida. Foi uma profundidade ali que eu não indico e não recomendo. Isso não é uma recomendação para ninguém. Fique muito claro, eu não estou dizendo que você tem que fazer provas de maratona passando mal, né? Mas que ali foi uma prova que eu precisava ter. Foi uma passagem que eu precisei para me conhecer em alguns aspectos e saber que eu tenho limites. Isso foi muito importante, porque a gente vai ganhando uma confiança, né? E eu tava muito bem, tava treinando para aquela prova, era a minha prova-alvo. Então, assim, ó, eu tinha toda uma preparação para chegar ali, eu não podia fracassar, né? Sim. E aí eu já comecei a negociar. Qual que foi a minha negociação? Bom, a minha negociação era de fazer em 3 horas e meia, já passar, só terminar a prova, né? Depois de terminar a prova, já começou aquela negociação assim, tá, e se a gente caminhar 1 quilômetro? Só o último quilômetro. Mas não. Esse daí eu não deixei.
Porque aí eu comecei a fazer a quilometragem para homenagear pessoas por quilometragem. Então, eu fiz 1 quilômetro pro meu pai, fiz 1 quilômetro pra minha mãe, fui fazendo 1 quilômetro pro meu irmão. Esse aqui eu dedico para não sei quem. E assim foi. Para eu poder vencer minha mente ali. A cabeça vai A cabeça lutando vai ali contigo. Que incrível. Voltando pro mundo dos negócios. Isso acontece o tempo todo. Vocês na posição de liderança ou na posição de dono, cara, vocês vão enfrentar desafios gigantescos. Não tô falando isso para colocar medo, né, em quem tá assistindo também. A ideia é que você tem que saber lidar e saber se conhecer. O centro da tua empresa é o dono. A empresa é reflexo do dono. Se você não se permitir se conhecer, a tua empresa não tem identidade. Isso é muito relevante, né? Se você não tem uma identidade, você não é ninguém. Total. Você acabou respondendo praticamente uma pergunta que a gente ia te fazer, que é qual que é a conexão do esporte que você vê com a parte de empreendedorismo? Vamos explorar mais. Vamos explorar mais. Eu imagino que tem muita coisa aí Exatamente. pra Tem. puxar. Porque, assim, vou puxar também um fator relevante na minha vida, tá? Eu sempre quis ser atleta. Aham. Né? Eu cresci e durante a minha adolescência eu me frustrei em não me profissionalizar como atleta. Tá. Só um pouquinho pra gente entender a tua história desde o começo. Você nasceu em que cidade até você chegar em Floripa ali rapidinho? Legal. Que Eu nasci aconteceu? em Marília, interior de São Paulo. Aham. Tenho 34 anos. Sim, Meu nome é Diego. Sou do signo de aquário, acidente em peixes. Nasci numa cidade que para o interior de São Paulo é considerado pequena, né? Então meus familiares de capital tinham sempre aquelas piadas, né? Já chegou televisão na sua cidade, coisas assim, né? Para quem é novo, talvez geração Z aqui não saiba muito o que a gente tá falando, mas em algum momento da minha vida, televisão era um recurso muito avançado. Aham. Mas lá no interior eu sempre fui muito ligado a esporte, né? Talvez por influência do meu avô, que vivia assistindo canais de esporte, e principalmente futebol. Eu queria ser jogador de futebol, depois quis ser jogador de vôlei, eu quis fazer qualquer coisa com esporte, né? E aí, né, na minha adolescência, eu vi que eu não tinha as devidas aptidões para muitos dos esportes. E aqueles que eu também gostava, o nível de exigência era um nível que eu não tive, talvez, o incentivo, a preparação, né? E eu talvez tivesse muito tardio para a entrada no esporte. E aí o meu raciocínio foi, se eu não posso ser um atleta, eu quero contribuir para o mundo esportivo. Legal. Né? E aí naquele momento da minha vida, né, uma fase adolescente ali, a gente pensando em vestibular, essas coisas, né, passa um filme de informações, né? Tá, o que eu vou fazer então para contribuir? E na época eu optei, vou fazer engenharia de materiais para trabalhar com materiais esportivos para fazer evoluir o esporte como um todo, né? E foi que eu escolhi a parte de engenharia porque no colégio eu era bom em exatas, né? Talvez se eu fosse mais da área de biológica, eu tivesse feito educação física, alguma coisa. Mas eu tinha que ter uma ligação ali com o esporte. Como eu era muito ligado à área de exatas, física, matemática, essas coisas, eu dei opção para a área de engenharia, né? Com a mentalidade de que, se tudo desse errado, eu iria me tornar professor, né? Poxa, mas estou desvalorizando Sim, naquela época a minha mentalidade era essa. E olha, você vai ver a transformação, né, essa virada de chave. Durante a minha graduação, eu identifiquei e reconheci isso. Foi talvez, eu acho que a maior profundidade, né, nesse assunto de se conhecer, de olhar, que a minha maior aptidão, o meu maior talvez talento, se a gente pode usar aqui os dons, enfim, essas terminologias, cada um que fique a seu critério o melhor termo. Sim. Que aquilo que eu mais gosto de fazer, que talvez eu faça melhor, é ensinar. E quando eu reconheci, a virada de chave foi outra, né? E aí eu olho para minha árvore genealógica e olho minha mãe professora, minha avó professora,
né? Meu pai também, em alguns momentos, deu aula. Eu falei, gente, isso aqui tá no meu sangue. Dar aula não é o se nada der certo. Dar aula tem que ser o meu objetivo. Né? E hoje, querendo ou não, na minha profissão eu faço isso. Né? Hoje, dentro de uma incubadora, né, que é o meu ambiente, meu principal, né, atividade hoje, eu ensino. Não é uma sala de aula onde a gente senta, vai lá, escreve e tudo mais. Sim. Mas é um processo de capacitação. Né? É um tutor que está ali conduzindo empresas, né, e tudo mais. E, de certa forma, eu estou formando pessoas, eu estou formando muita gente ali dentro. Sim. E, principalmente, me formando. Cara, e o talento professoral, ele é um dos talentos que ele pode ser utilizado em inúmeras áreas do empreendedorismo, da área de... Sim. Não somente essa, mas como você hoje está mais à frente, cara, na área de vendas, você sendo um bom professor, e vendas para mim é tudo, né? Independentemente de qualquer coisa, né? Você vai vender a sua ideia, vai explicar para ele por que aquela metodologia que você está explicando para ele é a melhor. E o talento professoral é uma ferramenta fortíssima, né? Para você conseguir passar essa autoridade. Ensinar é algo divino. Você ter a atenção das pessoas é um privilégio, né? E todos nós aqui já banalizamos o ensino. Em algum momento a gente desconsiderou uma aula no colégio, né? Deu preferência a uma disciplina na faculdade do que a outra, né? Tirou o mérito de algum professor que, mesmo que ele não desse a melhor aula, mas ele estava ali empenhado e querendo. E a gente faz isso, faz parte do nosso processo de amadurecimento, né? Mas vale a reflexão também da gente olhar para trás e falar assim, poxa, falhei, mas eu vou deixar um bom legado e vou mudar essa minha postura agora e valorizar aquelas pessoas que estão daqui para frente tentando ensinar, né? Isso muda muito. E que são pessoas que tocam a gente profundamente, né? Eu já ouvi de várias pessoas, assim, quando você pergunta... Cara, me fala o nome dos 5 maiores CEOs do Chile que você tem interesse. Cara, o cara não vai saber. Agora tu pergunta assim, cara, me diz qual foi uma professora que tocou a sua vida. E todo mundo vai ter um professor que deixou uma semente naquela pessoa que vai repercutir infinitamente, né? E é relevante também a gente dizer que a melhor aula que eu tive na vida não foi do meu melhor professor, porque o melhor professor ele deu boas aulas de forma constante, mas teve alguns também que de alguma forma muito exponencial ali, né, deu individualismo, deu algo muito importante e foi uma aula sensacional, né? E tá tudo bem, existem momentos para tudo. Talvez aquele assunto específico era que mais brilhava o olho daquele professor, mas ele tem que dar um conteúdo, uma pauta, né? Uma ementa toda ali, né? Que talvez não brilhe tanto o olho dele, né? Mas faz parte. Sim. Voltando para a pergunta do esporte ali, vamos então explorar um pouquinho mais qual que é a conexão do esporte com o empreendedorismo. Bom, como eu até comentei, né? Então eu queria me profissionalizar, mas não consegui e acabei encontrando na engenharia uma forma de me conectar ali, né? No início da minha graduação eu fiz muitos testes com tênis, porque eu queria trabalhar com tênis. Tênis, no caso, o tênis... eu fiquei na dúvida se era o não é o esporte. ou... tá, eu também. O tênis é o objeto de se calçar os pés. E por quê? Porque alguns anos antes de eu entrar na faculdade, eu conheci a corrida, né? Eu conheci a corrida em 2008, entrei na faculdade em 2013, então teve um período ali da minha vida em que eu corri. E aí, apaixonei pela corrida, tal. A corrida me ajudou em muitas coisas, muitos aspectos na minha vida, inclusive aspectos emocionais ali, né? E foi que eu comecei, falei, eu vou trabalhar com tênis, vou trabalhar com marcas esportivas, vou, né, sei lá, mandar meu currículo para Adidas, vou mandar... Você começa a sonhar alto e faz parte, né? Ao longo da minha jornada, eu comecei a entender que o meu papel não era mais na engenharia de materiais. Nessa minha graduação, eu comecei a ver até por esses eventos que eu fui fazendo, a ONG, né? Eu tive dentro da minha graduação
a oportunidade, aliás, a oportunidade quase todo mundo, todos os alunos têm, mas assim, eu me desafiei, eu me permiti desafiar a conhecer diversas iniciativas estudantis. Eu fui da Atlética, fui do DCE, fui do Centro Acadêmico, ajudei a fundar uma EJ, Olha aí. né? Que legal. Auxiliei. Qual que foi a EJ? Engenharia de materiais, a EGEM. Ah, boa. A EGEM. A EGEM. Olha, tá Eu não até passei hoje. tô até hoje. É? Eu não participei Legal. do processo todo de formação dela. Foi lá no início, né? Mas fui aluno de iniciação científica. Sim. Então, assim, digamos que eu gabaritei todas as iniciativas extracurriculares ali, né? Boa. De uma graduação, né? Então eu tive bagagem para falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que foi útil, o que não foi, né? A Atlética mesmo, eu fui presidente da Atlética do meu curso, como do centro, né? Das engenharias ali. Então, né? Um grande salve para a ATM, né? Respeito às demais, mas no coração. Né? E a TSTC, que também faço referência, né? Louvável. Eu tive, em todas essas iniciativas, um plano na minha cabeça. Eu falei, ó, eu vou entrar. Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, saio, tá tudo certo, aprendi. E se fez sentido para mim, eu vou, né, dar oportunidade. E eu fui criando um plano de carreira dentro dessas iniciativas. Então eu entrava baixinho ali, pequenininho, aprendia, conquistando. A maioria delas eu fui presidente de tudo, né? Chegava, só, aqui é o limite, atingi e aprendi. Uhum. E aí foi quando eu comecei a ver que o meu negócio não era mais a engenharia de materiais de forma aplicada, mas a parte de gestão, estratégia, né? Planejamento. Eu comecei a mudar meu foco de atuação. Aí falando, né? Novamente, autoconhecimento, né? E tudo mais. Só que nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me salvava era a corrida. E toda vez que eu tinha um grande momento, eu corria para comemorar alguma coisa. Cara. E aí, quando você olha que o que me mantinha equilibrado eram os meus treininhos ali, mesmo que na graduação eu não tivesse uma rigorosidade com planilha, porque, né, começo de semestre é uma coisa, final de semestre é outra, né? Aí você começa a pegar uns compromissos e tem, sei lá, diversos desafios ali, né? A minha planilha não era tão regrada. Uhum. Mas eu via que o que me manteve a saúde emocional e, né, a minha saúde mental, minha saúde física, e até espiritual, tudo isso Sim. se equilibrava em volta do esporte, que foi a minha referência lá no início. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Uhum. Né? Posso ser um ponto fora da curva porque eu queria ser atleta e hoje eu tô enviesado? Posso. Mas a maioria das pessoas que tem uma atividade física tem a tendência de estar mais equilibrado, com a saúde em dia, ter uma longevidade, ter um equilíbrio emocional, saber lidar melhor com os desafios. Né? Hoje, cara, não vou mentir. Às vezes eu tô mal emocionalmente, né? Tô triste com alguma situação, algum ocorrido. Sim. Eu saio para correr e eu deixo na corrida, levo. A corrida é uma meditação. Uhum. Né? Durante a minha graduação, eu fui meio maluco, cara. Assim, ó, vou fazendo alguns parênteses, vocês me cortam se eu tiver fugindo muito, tá? Show. Mas no meu último ano de graduação, quando eu percebi que eu ia graduar, e eu falei, não quero. Não quero que a universidade acabe, tá tão bom aqui, né? Tantas oportunidades. Meu último ano de graduação, eu dividi a graduação em 2 anos. E completei a minha grade com outras disciplinas que eu tinha interesse em fazer. Então, né, além das básicas que eu precisava me formar, eu fiz teoria das cores para aprender mais sobre como utilizar as cores a meu favor, não sei o quê. Sim. Fiz finanças pessoais, que super recomendo para todo mundo, né? Também Base, fiz essa matéria né? aqui, muito boa, muito boa. Extremamente importante. E aí eu fiz na educação física Pilates e Yoga. Que foi para mim, assim, transformador. Uhum. Por que eu tô trazendo isso? Porque no yoga, a gente tem uma profundidade, né? Um autoconhecimento. A gente precisa olhar para dentro de si. Né? E isso me fez refletir, né, que o equilíbrio era necessário. Né? E que a meditação, ela tem níveis diferentes. Né? No yoga a gente falava muito, né, de que quando a gente olha, se eu pedir para vocês fecharem o olho e imaginar uma pessoa meditando, vocês vão pensar uma posição de lótus,
dedinho cruzado, né? Pessoa em silêncio e sem pensar em nada, como se fosse possível, né? assim, né? É muito simples. Não vou pensar em nada aqui por alguns minutos. Não é só, a meditação não é isso. A meditação é você, né, se dar um tempo, né, relaxar, baixar a mente, ou pensar em nada é bom, é importante, mas deixar o pensamento vir e deixar ele ir, deixar ele fluir, né? Sem julgamentos. Eu acho que a parte do não julgar é mais importante do que não pensar, né? Só que caminhar é uma meditação em movimento. E correr é só a caminhada acelerada. Então, quando eu tô correndo, cara, eu tenho ideias novas de negócio. Já abri, já fali negócios, já fiquei rico, já fiquei milionário numa corrida. A gente vai com a cabeça e tem essa ideia e tal, né? Eu já refleti sobre comportamentos e coisas que já aconteceram, assim, tipo, pô, tô estressado, tô no ápice de falar, explodir com alguém, e aí eu saio pra correr. Meu amigo, quando eu deixo as coisas tudo lá, eu volto, repenso, aí eu encontro as palavras corretas para conversar, dar um feedback, alguma coisa. Isso é muito importante. Então, assim, a corrida foi meu caminho para que as coisas acontecessem. E talvez o insight, a reflexão que a gente tem que deixar é que cada um precisa encontrar o seu caminho, o teu esporte. Sim. Né? Mesmo que ele seja, cara, só uma caminhadinha até o mercado, mas se permita fazer isso sozinho. Em vez de você pegar o carro e ir 1 quilômetro até o mercado, vai a pé só para você respirar, né? Coloca um tênis e vai andando. Sim. Evolutivamente, a gente foi feito para estar caçando ali, estar em movimento, né? Então, com o mundo confortável como a gente tem hoje, é muito necessário a gente fazer isso de fato. Muito bom. Um gancho que eu ia pegar assim também nessa fala, inclusive o Rafa é muito mais adepto da corrida do que eu. Acredito que vocês têm isso em comum, né? E eu admiro muito, né? Ele fez 21 quilômetros, né, Rafa, ano passado. Em comum, nem tanto, né? Porque chegar na ultramaratonista tem um salto ali, né? Tem um salto ali. Mas eu ia fazer uma pergunta que eu não sei se é possível de ser respondida, porque eu acredito que ela é uma daquelas coisas que eu pedi para você compartilhar algo que talvez as pessoas só vão conseguir ter vivendo. Mas qual que foi alguma percepção que você teve durante uma dessas experiências onde você se levou ao limite na corrida? É algo que você conseguiu se conectar consigo mesmo em uma nova área, né? Bom, acho que eu tenho um top 3 para citar. Sim. Acho que a primeira foi, não em ordem cronológica, tá? E eu acho que nem em ordem de importância, mas vou citar uma de que eu estava muito descontente com alguns comportamentos de uma determinada pessoa no meu ambiente profissional. E a gente vinha já num embate, né? Num momento desconfortável para os dois, não faltando com respeito. Mas a gente vinha já num embate e as argumentações começaram a extrapolar aquilo que era o nosso escopo ali no trabalho. E num dia eu tinha um treino leve de 32 quilômetros para ser realizado. Treino leve. Corriqueira aqui. Não? Hoje eu vou sair para rodar 32 quilômetros. Cara, chegou num... Assim, ó, primeiro que eu não conseguia me concentrar na corrida. Eu não tava fazendo o ritmo que eu precisava fazer, que tava no script. Eu tava começando a correr pisando errado ou desconfortável. Acho que esse é o melhor termo. Desconfortável. Até minha camiseta tava incomodando no corpo, sabe? Assim... Sim. Só queria... Eu tava, assim, muito reativo comigo mesmo. E esse pensamento, essas coisas, que eu não tava nem pensando na questão do trabalho, mas eu tava, assim, ó, desconfortável com a minha vida ali naquele momento, eu não sabia a causa. Só que conforme eu fui intensificando e chegando no limite físico ali, porque por mais que 32 quilômetros hoje, pro meu nível de treinamento, seja algo tolerável, e que eu não vou ficar extremamente mal e tudo mais,
naquele dia, como eu não estava bem emocionalmente, Sim. né? Do 10º quilômetro para frente já começou a ser ruim. A corrida já não estava prazerosa, né? E ali naquele momento eu falei assim, calma, peraí. Você está trazendo para o seu treino um problema e você não vai conseguir treinar direito porque você está com um problema lá. Você vai colocar a culpa naquela pessoa porque você não treinou direito. Aí você não vai conseguir correr direito a sua prova. Você vai colocar a culpa... Sendo que o problema sou eu. Uhum. Cara, naquele momento eu parei meu treino. Isso era, sei lá, 12, 13 quilômetros. Eu tava com uma garrafinha de água. Joguei aquele... Não era um dia muito quente aqui em Florianópolis. Sim. Né? Era época ali de maio, junho. Né? Já imagina as temperaturas. Sim. Isso era 11h30 da noite. Ixi, Caramba. Né? Na beira-mar, como tem vento e tudo tava mais. refrescante. Bicho, eu joguei aquilo ali, assim, ó. Meu corpo tremia, assim, por conta daquele aquele choque. Aí eu falei assim, eu preciso me resolver comigo mesmo primeiro. Sim. Antes de eu conversar com a pessoa, antes de eu querer sair pra treinar e tudo mais. Respirei fundo, listei uma sequência de coisas que eu estava descontente na minha vida e que eu estava externalizando de uma forma errônea, que estava interferindo, né? E eu falei, então tá, então essa corrida vai ser um planejamento estratégico. Então eu vou planejar como é que eu vou resolver cada uma dessas situações e, inclusive, me acertar com aquela pessoa. Sim. E foi tão libertador aquele momento que eu acho que ali foi um dos meus grandes dias, né, que a corrida me auxiliou. Uhum. O segundo momento foi um momento bem delicado também, onde eu decidi um rumo na minha carreira. Num determinado momento da minha vida, eu estava trabalhando em duas empresas, né? Uma na qual eu estava financeiramente muito bem e eu tinha uma posição dentro dessa empresa de respeito e tudo mais. Uhum. Só que alguns aspectos culturais não me agradavam. Olha aí. Quanto que numa outro local, não ganhava mal, mas não era, assim, nem perto do que eu ganhava nessa primeira. Chegava a mais ou menos 1/3, né, ali do valor. Caramba. E aí, querendo ou não, você já tem um padrão de vida, você já tá acostumado com custos. Eu falei, pô, eu precisava me reinventar, né? E aí eu pedi, né, dentro da minha fé, né, um sinal de qual caminho eu tenho que seguir. Sim. E aí eu falei assim, bom, acho que um caminho legal é a primeira empresa que me oferecer uma promoção vai ser a empresa que eu vou optar, né? Que eu sabia que eu estava próximo de uma promoção, porque as duas ali estavam muito... Né? A segunda eu ganhava menos, mas eu tinha um aspecto cultural muito mais intenso. Né? Uhum. E foi que eu recebi promoção das duas no mesmo dia. Cara, De forma... toma aí, e agora você decide. Exatamente. E aí Toma eu teu sinal. daí eu saí pra correr e falei assim, cara, legal. Fui promovido nas duas. A renda vai ser maior nas duas, né? Mas eu tenho um aspecto que é, quem sou eu? Sim. E a corrida ali trouxe à tona. Uhum. Ali eu conversei comigo e falei, poxa, é a hora de eu tomar uma decisão. Aí eu optei pelos meus aspectos culturais, né? Os valores e tudo Sim. mais. Enfim, sigo feliz. Nossa, Bom demais. cara. Tem a terceira? Temos uma terceira. Essa terceira aconteceu recente, né? Olha só. Por algumas semanas, né? Nesse meu retorno pós, né, lesão e tudo mais, Uhum. a corrida me deu uma oportunidade nova de empreender. Caramba. Né? Então eu descobri, né, depois de alguns quilômetros ali, um insight que veio, que nesse momento eu não posso compartilhar qual é esse insight, mas, né, estará Vai deixar todo mundo disponível curioso. muito em breve. Lança a semente aí. Liga lá, né? Quer saber mais, arrasta pra cima. Tem uma oportunidade muito legal que me surgiu dentro da corrida, que o mundo da corrida me trouxe e
que eu já estava vivenciando isso há alguns anos, né? A Sim. corrida, eu vivencio isso. Só que estava na minha cara uma oportunidade que eu nunca tinha explorado, né? Aham. E aí agora, quem sabe seja uma novidade que vem. E foi também no ápice, né? Porque eu saí para correr ali, esforço, né? Sim. Um esforço diferente, porque agora era um esforço de não poder correr muito, não poder me Aham. esforçar, de Isso. corre devagar, ninguém tá te julgando, pra que isso, e tudo mais, né? Vai no... Acho que agora eu consigo treinar contigo, então. E olha como é que as coisas, né? Um foi Sim. no extremo do limite físico, o outro no extremo do limite mental de não querer se Aham. esforçar. E ali, um insight, né? Se eu tivesse me esforçado mais, eu teria terminado meu treino muito mais rápido, eu não teria tido Sim. aquele tempo que eu precisava para ter aquele insight, para formular tudo aquilo que eu precisei. Aham. E esse foi, eu acho que, o terceiro momento da corrida. Que massa, Legal Diego. demais. Diego, cara, eu tenho uma pergunta. Rafa, não sei se tu vai ter mais outras, mas eu tenho uma que a Pode gente falar. tem acostumado a fazer essa pergunta aqui sempre no final. Hoje eu vou mudar ela um pouco, né? Mas por conta de tudo que tu trouxe, eu acho que ela se encaixa bastante. Cara, o que que tu diria pro Diego lá do início e também para alguém que tá buscando a sua própria autenticidade? O que que você diria para essa pessoa que são o caminho para ela achar a sua própria autenticidade? Vou começar com o Diego do início, tá? Eu falaria para ele, não pare de correr. Não pare de correr, porque a corrida me tirou da depressão, né? Ou pelo menos me auxiliou, Sim. né, a lidar com a depressão. Aham. A corrida foi meus momentos de glória, eu já comemorei, como eu comentei. E também foi os meus momentos de choro, de percepção. Então, jamais eu falaria pra mim, nunca pare de correr. Corra. Aham. Vai com medo, mas vai, né? E pra quem tá buscando a se encontrar, primeiro, cada um é diferente, cada um tem uma autenticidade, né? Vou até fazer um parâmetro com o yoga, né? Uma das raízes, né? A gente banalizou o namastê, né? E tudo mais, porque as pessoas não entendem a real simbologia por trás disso tudo. Mas o namastê, como uma das traduções, é a tradução real, né? Sim. É a divindade que tem dentro de mim, né? Saúda ou respeita, venera, reconhece a divindade que tem de si. E isso não legal. tá falando de Deus estar dentro da pessoa ou qualquer, né? Porque não faria tanto sentido. Mas assim, aquilo que há de divino em mim, que é diferente do que há de divino em cada um, Sim. reconhece que você também é divino e que tenha suas particularidades. Por que isso é tão importante? Porque só assim eu pude entender que eu tenho alguma coisa de tão especial que é diferente de cada um. E se eu fico tentando imitar as outras pessoas, eu escondo, eu tô omitindo aquilo que eu sou para mim mesmo. Aham. Então, a dica ou a minha sugestão é que passe um tempo com você. Se permita estar sozinho. Se dê ao luxo de ter uma solitude, não solidão, solitude, Sim. né? Que se permita refletir sobre a sua vida, longe de uma tela de celular, de uma televisão, de um Sim. computador, né? Senta na natureza, conversa com você mesmo, permita o seu pensamento fluir. Porque você é divino, você tem uma divindade, você tem algo que é singular, mas esse só vai saber quando você se permitir olhar para você. Aham. Coisa linda. Diego, estamos muito felizes aí de te receber hoje. A gente queria aproveitar para dar um presente Boa. também, né? Bom, Singelo presente, agradecendo a sua presença aqui Que no podcast. isso. Nossa. que maravilha. Não sei se você bebe vinho, mas é um vinho. Sim, sim, adoro. Beber não, eu degusto. Degusta. Legal. Muito bom. Coisa boa. Diego, também aproveitando esse momento que a gente está finalizando, deixa um contato, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se quiserem trocar uma ideia. Legal. LinkedIn, Diego.Barbosa, com Z, tá? E o mesmo Instagram, @Diego.Barbosa,
com Z, né? É só me procurar lá e me seguir. Minhas redes são todas abertas, então é fácil de me encontrar. Coisa boa. Perfeito. Rafa, você também dá suas redes sociais aí pro pessoal. Minhas redes sociais são Rafael_Socol, Soccol, em todas elas. Bem demais. O meu é Eliseu Oneto, também em todas as redes. E, inclusive, segue também o pessoal, né? Esse pessoal legal da Grid Softwares para você continuar acompanhando aí os podcasts e também os cortes e todos os papos que a gente vem tendo com esses grandes nomes aí que a gente está trazendo aqui para conversar com a gente. É isso, pessoal. Um abraço. Obrigado de novo, Diego. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Fechou. Valeu.